Venha ficar de pé em nome de Jesus. Todos estão felizes essa noite, amém, irmãos? Amém. Todos estão preparados para ouvir? E Deus vai falar através da palavra de amém. Amém. Fala para o teu irmão assim, acho que você não está preparado. Quando estiver no culto aqui na quinta-feira, diga amém. Amém. Foi bênção, não foi? Fala para o teu irmão assim, já vi que é hoje. Deus, ele vem falando comigo algumas coisas assim nos últimos dias. E eu queria que tu abrisse a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo de número 8. Romanos 1:8. Pode se encontrar, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É 8. E Salmos 44, versículo 5 até o 8. O que está dizendo lá? Pastor. Salmo 44. Versículo 5 ao 8 diz assim: tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem as nações. O seu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça e o cetro do teu reino. Amas as justiças e odeias as iniquidades. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Fala o teu óleo de alegria. Óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia, os palácios adornados de marfim. Ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Amém? Até aqui. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa palavra. Que teu agir, que teu falar seja grande sobre nossas vidas. Pedimos a ti, Senhor Deus, o teu paz, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a ti. Amém. Passa a sentar em nome de Jesus. Só baixando um pouco aqui, por favor, só essa música de retorno. Irmãos, como nós falamos lá no livro de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um texto que Deus assim nos deu quando fala sobre pecado, esse texto. Quando você pega aquele versículo do livro de Romanos, todos os versos do livro de Romanos, Deus ele me trouxe um tema para essa noite. E eu gostaria que você repetisse esse tema comigo, que é quebrando a corrente que nos deixa preso ao pecado. Vamos repetir? Quebrando as correntes que nos deixa preso ao pecado. Hoje eu ministrei sobre pecado no culto de manhã cedo. E nós nos acostumamos com o pecado. Nós criamos hábitos do pecado. E eu passo a achar que o pecado é algo muito normal para a minha vida. A própria palavra de Deus diz isso, que nós somos eternos pecadores, mas eu não tenho que viver uma vida de pecado. Então, o que nos leva a ficar preso ao pecado? Eu creio que é não confiar nas pessoas a ponto de abrirmos o coração a ela.
Uma das coisas que nos leva a pecar é quando eu quero viver uma vida sozinho. Vamos repetir comigo? Uma vida sozinha. Então, irmãos, quando eu quero viver uma vida sozinho, eu quero viver uma vida isolado, eu passo a não confiar nas pessoas e eu passo a não abrir o meu coração mais para as pessoas. E aí eu começo a viver uma vida a qual eu acho que eu consigo resolver todas aquelas coisas. Mas muitas vezes o pecado está dentro da minha vida e aí eu fico amarrado espiritualmente falando. Quando estou entendendo, diga amém, irmãos. Amém. Então eu creio que eu preciso confiar nas pessoas para que eu me livre do pecado da minha vida. A própria palavra de Deus diz assim, que eu devo confessar o quê? Os meus pecados. Quantos gostam de confessar os seus pecados? Diga amém. Fala para o irmãozinho. Aí está todo o mistério, meu irmão, porque você é abençoado. Se eu não confesso os meus pecados, eu não quero ficar liberto das coisas erradas que eu vinha fazendo. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não vive uma vida de pecado. Vamos falar sobre o Facebook um pouquinho? Fala para o teu irmão assim, quem são teus amigos no Facebook? Quais são as fotos que você tira no Face e expõe? Dependendo da foto que você coloca no Facebook, além de você estar pecando, você está levando uma pessoa a pecar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem compartilha a sua rede social com você? Quem são os seus amigos no Facebook? Eu, nos últimos tempos pra cá, eu estou aceitando todo mundo, até o capeta, acho que eu já aceitei no Facebook. Não, eu aceito porque as pessoas, a gente sai para ministrar por aí, as pessoas acabam nos conhecendo e estão mudando a sede. E depois, eu vou vendo o comentário que a pessoa ela efetua, eu já deleto. Só parente eu já deletei uns 4, irmãos. Deleto. E agora que eu aprendi a deletar, meu irmão, agora eu deletar. Fala, meu irmão, cuidado com a paixão de deletar. Eu te deleto. Eu te não te vejo mais. E nunca mais, porque eu não vou te ver no inferno. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, na verdade, eu preciso saber quem são as pessoas que fazem parte das minhas redes. Que mensagem você está mandando para as pessoas? O tal de WhatsApp. Que tipo de vídeo você está mandando para o teu irmão em Cristo Jesus? Vamos querer ser liberto nessa noite, diga amém. Amém. Vamos repetir comigo, quebrando a corrente que nos deixa presos ao pecado. Eu, quando estava ministrando essa palavra, falei, Senhor, mas domingo é dia de bênção, só contar coisa bonita na igreja. E o Senhor me traz uma palavra dessa. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele quer uma igreja pura. O Senhor quer uma igreja tratada. Quando nós pecamos, irmãos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, não tem como receber aquilo que já lhe foi dado como herança. Quando eu vivo uma vida de pecado, quando eu vivo uma vida fora da presença de Deus, e hoje eu ministrei de manhã cedo,
Perdão, eu pensei. É Romanos 8:1, né? Isso aí. Fala pro teu irmão, eu te testei. Amém? É que na hora de digitar aqui, irmãos. Por isso que era bom quando a gente escrevia, né? Agora a gente coloca no computador, mas entre o computador e o teclado tem um gol. Foi você que deu risada, né? Você primeiro tem que me defender, pô. Tá, irmãos, então, a gente começa a entender determinadas coisas no mundo espiritual. E por que essas coisas ela acaba nos afetando com uma certa facilidade? A Bíblia diz assim, que passaremos aflições, amém? Amém? Amém. Mas nós não teremos o quê? Atingido. Fala o teu irmão assim. Depende só de você. O apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Romanos. Ele está falando diretamente para os romanos. O apóstolo Paulo, ele tinha a cidadania judia e a cidadania romana. Tem os irmãos que estão fazendo teologia aí. E aí, meu irmão, ele está diretamente, quando a gente vai ver a carta aos romanos, ele está fazendo alguns tipos de colocações. E ele fala algo que é muito interessante. Ele fala sobre o problema humano. Não sei se vocês já estudaram a carta de Romanos. Ele está falando sobre os problemas humanos. Então, qual era o problema humano de Roma? O problema humano de Roma era o seguinte: era a idolatria e a depravação dos homens. Bom, eu quero que você entre comigo. A idolatria e a depravação dos homens. Voltando para o século XXI. O que é a nossa idolatria hoje? Dinheiro, Facebook. Quem não tem internet aqui, levanta as mãos. Ó, os pré-históricos, irmãos. Não tem internet. Mas tem Facebook? Também não. O que é isso? Idade de Fred Flintstone. Vai para perto, mas você vê que é minoria. E por que isso? Porque hoje nós estamos totalmente conectados. Estamos totalmente alinhados com o mundo. Nós falamos com o mundo em frações em segundos. O cara te responde assim de imediato. Mas naquela época eles estavam voltados à idolatria e à depravação. Então, o meu computador passa a ser algo de idolatria para mim. E eu vou te provar como. Eu não sei o que está no top hoje, que eu sou muito atrasado em algumas coisas. Eu não sei qual a máquina que está no top hoje. Mas quando sai uma máquina no top, automaticamente o teu coração já começa a bater mais rápido para ir na loja e comprar aquela máquina que é o top. Não é assim que funciona? Ah não, misericórdia. Né? Tá mais rápido. Ontem eu vi um cara com celular que parecia até um livro no bolso. Eu nunca vi aquilo. Que coisa estranha. Mas coisas grandes assim, né? Esses dias eu vi a Sol atendendo o telefone, ela me deu um tablet. Fiquei preocupado também. Século XXI, irmãos, modernidade. Né? Olha só. Vai cá aqui. Um negócio legal, né? Um tablet, amor. Mas, meu Deus, o que é isso? Mas isso é tudo é modernidade. Estamos no século XXI, nós precisamos estar moderno. E a segunda coisa também que pegava naquela época, Deus entregando aos homens seus próprios sentimentos reprováveis. Deus entregava já os sentimentos à reprovação. As pessoas já estavam vivendo uma vida de reprovação.
Agora eu te faço uma pergunta para a Igreja Batista Peniel Bebê. Eu sei que temos visitantes. Se você não é crente, ou evangélico, ou espírita, não tem problema. Você vai entender o que eu vou falar. Como é que está a tua vida hoje, meu irmão e minha irmã? Será que teu comportamento está sendo reprovado por Deus? Será que as pessoas estão te vendo como um servo ou uma serva verdadeiramente de Deus? Será que as pessoas estão te vendo como uma pessoa que faz a diferença e é diferente? O apóstolo Paulo está falando aqui para Romanos dessa forma. Por isso que ele diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse estar em Cristo Jesus é que é o X da questão. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o dono da bênção. Nós falamos que somos crentes na conveniência, no bate-papo. Mas quando você está sozinho, você não é crente. Irmãos, eu não suporto ver foto de crente no Facebook sem camisa. Ou aquele bagulho da mulher usa no celular, como é que é esse troço? Top. Crente. Como é que é o nome? É selfie, né? Para mim é frescura. Que coisa ridícula. Isso quando os abençoados vão no banheiro e fica... Não sei quem criou isso, é um capeta, cara. No meu tempo, a loira com um pano branco na boca aparecia para ti, se tivesse corrido. Alguém recebe? Olha que cara, os primitivos aí. Tinha uma loura que aparecia lá no banheiro. Ninguém queria ir no banheiro sozinho. Tá vendo? Se toca. Seu feio, sua feia. Agora voltou a moda de novo colocar a criança no Facebook, né? A foto de bebê. Meu irmão, aquela figura que aparece, só misericórdia. Não faça isso. É bullying. Alguém gritou, mamãe? Dá comida pro teu filho, meu irmão. Preste atenção, cara. Por que acontecem essas coisas? Porque eu não entendo que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. E o mundo está te condenando sem você saber. Porque quantas pessoas vêem e leem o comentário que você coloca, a foto ridícula que você coloca, o comentário, a agulhada, né, cutucada, né, que você dá na pessoa. Quantas pessoas não vê? Quantas pessoas não leem? E quantas pessoas não se escandalizam? E depois sai o seguinte comentário: assim que é crente. Número 3, ele fala sobre a natureza depravada e caída. Natureza depravada e decaída. Eu comecei a ler isso aqui, comecei a estudar à tarde. Eu comecei a ver, falei, qual a diferença daquele período para o período de hoje? Qual a diferença que o apóstolo Paulo, o que ele viu de diferente naquela época, a época de hoje, se ele estivesse vivendo hoje? E eu acho tudo normal na minha vida. E depois dessa apresentação e saudação que ele faz no capítulo 1, Paulo começa a introduzir a mensagem. E aí nós notamos que ele prepara tudo num cenário histórico e divino. E enfatiza a necessidade de nós não termos vergonha de pregar o Evangelho. Para quem você está pregando o Evangelho? Como você vem ministrando o Evangelho?
Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas, através do teu testemunho, já se converteu? Será que as pessoas te veem na rua? É interessante que hoje tem alguns carros que tem aquele peixe, né? O meu também tem. E as pessoas falam, pô, é crente, né? E aí, de repente, o cara te dá uma fechada, cara. Meu Deus, misericórdia, é melhor que tire o volante do carro. Porque, na verdade, ele é crente em quatro paredes. Ele fala do amor de Deus nas quatro paredes. Mas não consegue falar do amor de Deus aí fora. Não estou entendendo, irmãos. Fala para o teu irmão, teu amigo vai ficar calado até o final do culto. No versículo 17, irmãos, ele complementa, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Fala para o teu irmão, a tua fé tem que ser do começo ao fim. Repita para o teu irmão, a tua fé tem que ser do começo ao fim. No versículo 17, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim: não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dá um pouquinho mais de agudo para mim, por favor. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Fala, teu irmão, é fé. Como está escrito, o justo viverá por onde? Pela fé. Então, quando eu digo que o justo vive pela fé, como que está a nossa fé? Uma vez eu conheci uma pessoa, era crente conosco, frequentava a igreja conosco, e de repente essa pessoa se desviou e me falaram assim: essa pessoa está frequentando, eu não vou dar o nome aqui da igreja que a pessoa está frequentando, está frequentando a seita X. Meu Deus, mas conheceu a palavra? Por que essa pessoa saiu hoje está frequentando tal lugar? Que é uma seita mesmo onde essa pessoa frequenta. E aí, parando para fazer uma pequena reflexão, a gente vê que a pessoa não foi convertida, nunca aceitou Jesus de verdade. Talvez isso possa acontecer com você amanhã, e você por algum motivo querer desistir da palavra de Deus, você achar que Deus não está fazendo o que é para fazer com você. E aí o problema não está nas Escrituras, os problemas não estão com Deus, o problema sou eu, porque eu não quero uma mudança. O mundo, ele me oferece as coisas com muita facilidade, e o pecado, ele é bom, mas eu não devo pecar. Quantos estão entendendo? Tem mais ainda, meu irmão. Não vou parar por você não. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o ímpio, ele está o quê? Envaidecido, os seus desejos. Esse microfone está cortando, é impressão minha. Os seus desejos não são bons, mas o justo viverá o quê? Pela fidelidade. Aqui na minha versão. Em outras versões, vive pela fé, né? Irmãos, como que eu confesso Jesus? Presta bem atenção no que eu vou falar. Como que eu entrego a minha vida a Jesus? E eu preciso entender que eu preciso passar por um processo de mudança. E aí eu me converto. E na verdade não existe uma verdadeira conversão na minha vida. Eu continuo tendo os mesmos comportamentos. Vai chegar o verão agora, nós já estamos chegando, né? Aí você vê as crentes na praia com linha dental.
não são tanto depravados assim, mas a mulher hoje não tem esse processo de depravação. Crente, depois falará pela tua vida. Vai para lá, pombagira. Então começa a mensurar o teu comportamento quando era do mundo, o teu comportamento hoje dentro da casa de Deus. Irmãos, se livrar das correntes que me deixam preso ao passado, não é mole não. Eu falo não com uma porção de porcaria. Aí eu quero você no Face, uma camisa escrita: eu sou de Cristo. Ah, meu irmão, eu quero ver esse dia. Mas não, tira da tua boia. Eu não sei porque faz umas caras de sexy, tá vendo? Ah, o teu irmão Jesus vai te pegar, né? Vai te pegar, cara. Qual o problema do humano? Qual o problema da criação? Paulo fala da idolatria e da depravação dos homens, capítulo 18 e 19. Nesse ponto, Paulo mostra que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão das pessoas que transformam a verdade de Deus em uma injustiça. É o que o apóstolo Paulo diz. Os que agem dessa forma fazem isso através da sua própria natureza de impiedade e perversão. E por causa disso não conseguem ver a prova da existência de Deus. Quantos querem ter um encontro com Deus essa noite? Amém. Eu não sei o que Deus vai fazer no término desse culto, irmão. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém. Porque eu estou cansado de eu não ver mais a glória de Deus em alguns lugares. A gente vê a glória do homem, né? O homem é o homem, o cara que prega, ele é o cara que é isso, é o cara inteligente, é isso, é aquilo outro. Cadê a glória de Deus? Cadê os milagres de Deus? Cadê a grande transformação das pessoas? Portanto, Deus entrega aos homens e aos seus próprios sentimentos o que? Reprováveis, como nós falamos, versículo 20 e 24, no capítulo 1. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Quantos já tiveram milagre? Quantos já receberam milagre? Desse jeito. Recebeu milagre. A Bíblia diz assim que quando Jesus curou aquele cego de Jericó, em primeiro lugar, aquele cara clamou, né? O que ele fez? Ei! Filho de Davi! Foi isso? E depois o que a Bíblia diz? Ele saiu o quê? Saiu alegre, saiu contente, ele foi curado. Agora, se eu te pergunto, se você já foi agraciado por Deus, já recebeu uma bênção, você fala, amém? É porque você não recebeu a bênção que você tem de direito. Ah, cara. Hoje o bicho vai pegar. Vai porque nós precisamos ser uma igreja diferente. Fala para o teu irmão, igreja diferente. A igreja é diferente quando o povo é diferente. Pastor Mesquita, eu não quero ser uma igreja normal. As pessoas quando olham para mim, já dizem que eu não sou muito normal. E eu não quero que a minha igreja seja uma igreja normal.
Porque nós temos que ser o quê? Anormal. Ser anormal é ser o inverso do mundo. E para ser o inverso do mundo, eu preciso não aceitar o que o mundo me oferece. Vocês imaginam se Jesus tivesse o tablet da sogra para ligar? Se ele tivesse Facebook e assim por diante, o que ele faria? Se ele já fez o que fez andando e ele não tinha uma Hilux, o que você faz? Faz nada. Não fazemos nada. Fazemos sim com a vida das pessoas. Não fazemos nada. No versículo 25 e 27, como resultado disso, o homem fica entregue aos seus próprios desejos carnais do coração. Irmãos, as pessoas estão... Ontem um irmão estava ministrando lá, foi um negócio, ele cantou muito, um jovem que ministrou ontem, né? Qual é o nome dele? Jonathan Leber, né? Ele falou algo interessante, né? Ele falou assim: o mundo, né? Os homossexuais, ele usou até esse termo, estão querendo se casar. E as pessoas dentro das igrejas estão querendo se descasar. Cara, quantos casais, sabe, eles não estão dentro das igrejas e não conseguem ter um relacionamento de marido e mulher? E tudo isso acontece porque ele prefere ouvir o mundo do que ouvir alguém dentro da igreja, porque perdeu a confiança das pessoas dentro da igreja. Porque essa pessoa que às vezes está do teu lado é um fofoqueiro gospel. Ele não consegue receber uma mensagem e pegar aquilo para poder te ajudar. Ele tem que compartilhar na rede, meu irmão. Como é que eu posso ser abençoado se o meu comportamento é comportamento do ímpio? Olha para a pessoa que está te falando assim: você me ama de verdade, irmão? Você me ama de verdade? Olha para outra pessoa que está do outro lado. Com 200 e pouco na tua cabeça aí. Então não fala mal de mim. Fala mal de mim. Não fala mal de mim não, cara. Olha para ele e fala: tu me ama, Brutus? Tu me ama, Brutus? Fala mal de mim, me critica. Porque eu começo a dar uma legalidade para o inimigo. Olha o que o apóstolo Paulo diz quando ele está se referindo à idolatria e à prática do homossexualismo e os demais pecados. Já está no 25 e 27 lá. Pelo que também Deus nos entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudar a verdade de Deus em mentira, em honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus nos abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns para os outros. É franga, cara. Muita água. Poxa, o cara já está voltando aqui porque Roma era uma cidade que vivia esse período de algumas deusas que existia. Agora estou falando mais de 2000 anos atrás. E agora? E tudo é normalidade.
falar da geração depilada, tá, irmão? Geração sobrancelha, geração não sei o quê, geração perfume de mulher, meu irmão. Você gosta? O que está acontecendo? E aí é por isso que as pessoas não são abençoadas. Aí a mulher não encontra mais homem. E quando a mulher não encontra mais homem, ela quer se tornar homem. Verdade? Por que aumentou esse número de homossexualidade? Tem mais homem. Meu irmão, que era casulo, virou borboleta, cara. Porque foi uma... Estava todo mundo... Sabe o que é casulo, né? Todo mundo escondido. Quando falaram assim, agora, voltar a sair do armário é incrível, cara. Os caras já era. Aí a mulher não tem mais homem. Porque os homens não se comportam mais como homem. E aí elas falam assim, vamos se acertar entre a gente, porque eu posso comportar assim. Ah, pastor, eu sou homem. Meu irmão, homem não é usar bigode não, cara. Homem não é mais ter causa com dedo, que hoje todo mundo usa. Mas por que acontecem essas coisas? Porque nós estamos aceitando as coisas que o mundo oferece. E aí ele diz, é semelhante também aos varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram para a sua sensualidade uns para os outros, varões com o varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Veja que os resultados originam-se dos desejos do coração do homem, opção de vida. Eu não tenho nada contra os homossexuais, não tenho nada contra. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas nós precisamos pregar a verdade da igreja. Uma vez eu fui numa igreja, irmãos, eu fui orar por um cara. E o cara meio. Cuidado. E aí pus a mão na cabeça dele e ele. Quantos estão entendendo? Fala teu irmão, cuidado com o pastor, não colocar a mão na tua cabeça. Cair igual a minhoca aqui, meu irmão. Por que está acontecendo essas coisas? Fala para o teu irmão, deixa de achar essas coisas normais. Televisão, meu irmão, novela das 20, homossexualismo puro. E todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal. E aí o teu filho está vendo isso. E o que vai entrar na cabecinha dele? Que é normal. Irmãos, eu não sou a favor do PT. O PT trouxe alguém aqui a favor do PT. Todo mundo está falando mal do PT. Não, PT é isso, PT é aquilo, PT libera. Quem coloca a ordem na minha casa sou eu. Não é PT, não é Dilma, não é quem for. Quem coloca a ordem na minha casa sou eu. Os meus filhos já são adultos. Já se casaram, graças a Deus. Cada um para a sua casa. Mas se tivesse debaixo do meu lar, meu irmão, quem fala alto na minha casa sou eu. Quem dá a última ordem sou eu. E se não quiser obedecer, dou na pranchada na orelha. Mas hoje os filhos mandam. Criança já cheia de autoridade dos pais. Aí vem colocar a culpa no PT. A culpa somos nós que não queremos responsabilidade. E aí, essa corrente vai te seguir pro resto da tua vida, irmãos. Você não vai conseguir se libertar dela nunca. Pode vir para a igreja, pode ir para a Assembleia, pode ir para Deus e Amor, pode ir para a Universal, pode ir para a Batista, pode ir para a igreja que você quiser. O problema não é a igreja, o
problema não é o pastor, o problema não é Deus, o problema somos nós. E eu quero te libertar hoje em nome de Jesus. Colocamos a culpa em todo mundo. Ah, pastor, meu filho está fumando maconha, eu nunca fumei maconha. Mas você perguntou com quem teu filho andava? Ah, pastor, a minha filha está se prostituindo. Você sabe com quem anda tua filha? Menina de 15 anos, que hoje é mulher, quer ter vida de mulher, meu irmão. Ah, pastor, eu preciso levá-la numa balada. Olha o nome, balada, vem bala. Balada. No tempo era discoteca, vinha disco. Agora é balada. Todo mundo trabalha. Tem umas festas chamadas aí. É rei? Não, troço. Cara, qual a tradução disso para quem fala inglês aí? Ninguém, não tem tradução. O que é isso? Ah, quem fala inglês aí? Ninguém é. Vou ficar mandando frase em inglês lá no Facebook que eu vejo isso. Do you have money every day? Do you have every day? Nem tem tradução pro troço. Aí vai, todo mundo fumando um baseado, cheirando cocaína, bebendo, se prostituindo e, legal nada, vai pro inferno. Legal é o que diz o salmista: quão bom e tão suave é os irmãos vivos em comunhão. Ah, pastor, mas ele é jovem, ela é tão bonitinha, ela é engraçadinha. Eu comprei uma calcinha para ela desse tamanho, uma menina pequenininha, para ela dançar, pastor. Pombagira infantil. E eu acho normal. Isso está acontecendo com filhos de crentes, meu irmão. Fala para o teu irmão, onde está o teu filho agora? Quem é a tua geração? O que você está ensinando para eles? Irmãos, você dá uma liberdade, a novela dá um ensino. Depois, quando você está fora de perto dele, ele entra no computador, aí tem a faculdade. Depois, o que vai ser dele? Você já aprendeu tudo. Você que tem o controle na mão, deu a liberdade, a novela ensinou, o computador complementou, deu aquele complemento. E aí, como é que você vai ensinar o caminho que o teu filho deve andar? Eu tenho muita coisa para liberar para a tua vida hoje, irmãos. Não é bancada não, eu quero que você seja abençoado. Porque tem promessas de Deus na tua vida. Nós precisamos entender que o significado da palavra depravado, que fala nesse verso, na Bíblia, isso significa sem capacidade interior de glorificar. Essa palavra que significa depravado na Bíblia. Se quiser anotar, você pode anotar depois de uma cola. Significa sem capacidade interior de glorificar a Deus. É por isso que tem pessoa na igreja, que a igreja está entrando no movimento, e como ela está vivendo uma vida em pecado, ela está assim. Aí fala assim, a pessoa, o espírito é sujeito ao profeta. Ela não, irmão, ela é vazia, ela não tem nada, ela não tem capacidade interior de glorificar a Deus. Essa palavra depravado pode marcar na tua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Não é depravado de ser o que acontece por aí, não. É a capacidade de adorar o Senhor, glorificar o nome dele. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. E tudo isso é devido à nossa natureza adâmica, o que eu ministrei de manhã cedo.
Se existe um pecado que toma conta do meu interior, eu não consigo glorificar Deus. No começo eu falava assim, poxa, mas a pessoa, ela é tradicional. Não é questão de tradicionalismo. É questão de impotência para adorar o Senhor. Irmãos, tem gente que tem 30 anos dentro da igreja, não derrama uma lágrima. E aí quando você vai fazer uma cura interior da pessoa, você vai ver que a pessoa é azeda por dentro, é um tamarindo. Pessoas que têm mágoa. Eu não estou falando de falar em línguas, as pessoas se preocupam muito. Fala em línguas, fala em línguas. Meu irmão, tem crente que fala até em línguas demais, é um linguarudo. Mas é na verdade você ter o Espírito de Deus habitando dentro de você. Não estou entendendo, meu irmão. E aí eu tiro 5 lições aqui. A primeira que eu tiro, em cima disso, quer dizer que não há o conhecimento de Deus dessas pessoas. Então são pessoas que estão dentro da casa de Deus, às vezes a ser até em berços evangélicos, mas nunca tiveram encontro, nunca foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Número 2, não há desejo de glorificar Deus. E por que não há desejo dessas pessoas glorificar Deus? Porque elas não podem glorificar Deus. Aquelas pessoas que você vê murcha na igreja, às vezes elas até querem, mas o pecado é muito mais forte dentro delas, que elas não podem glorificar Deus. Número 3, o pecado é tão valoroso para essas pessoas que as impede de conhecer o Todo-Poderoso. Número 4, é por causa disso que é importante nós ministrarmos a verdade. Infelizmente, a gente não se ouve ou se vê mais pregando a verdade. Nós só ouvimos falar em campanha da cura, campanha da libertação, campanha da maminha, campanha da picanha, campanha do sal grosso, campanha do dinheiro, campanha da moeda, campanha do dólar, só campanha, só campanha. Ninguém fala, ei, pecador, se toca. Pastor, mas isso tira dizimista da igreja. Essa igreja não precisa de dizimista. Essa igreja ela precisa de pessoas que querem ficar firmadas na rocha. Pastor, mas sabe, fulano, se falar aqui, eu já ouvi pastor falar que se ele pregar determinadas mensagens na igreja dele, as pessoas vão embora. Olha, me coloca uma igreja dessa. Ele só fica em um esposo. Mas Deus vai passar a peneira e vai vir os melhores. A primeira igreja que eu ministrei, que eu fui tomar conta, sabe de quem era chamada minha igreja? Curva do Rio. É só essas coisas que acontecem comigo. Eu falei, Senhor, o que eu dou de resposta para esse desgraçado que está chamando minha igreja Curva do Rio? Ele, é Curva do Rio. Falei, irmão, nós estamos vivendo a época de reciclagem. E tudo que recicla é bom. Reciclando. Direcionei a Curva do Rio para lá. Direcionei, fala para o seu irmão, não mexe, pastor não. Ele direciona a Curva do Rio para onde você nem imagina. Meu irmão, é assim. Sabe por quê? Deus ele nos fez a treinar pessoas, para fazer as pessoas crescer.
Então nós temos que pregar a verdade. É a boa notícia de Deus para nos salvarmos. Como criatura, o Senhor nos criou para sermos chamados filhos. Fala para o teu irmão, você é filho. Quantos creem isso aí, que nós somos filhos de Deus? De verdade, irmãos. Não tem dúvida, fala assim, não, eu sou, como é que é o nome que dá? Eu sou enteado. Agregado. Sou agregado. Não. Quantos têm certeza que eles são filhos? Amém. De verdade? Amém. Tem certeza? Sim. Absoluto? Amém. Se te apertar demais, não mexe para nada. Amém. Tem cara que já está com dúvida já. Eu vou pôr a bola na tua cabeça, né, irmão? Mas não sai de uma minhoca. Sem o som da minhoca. Então nós temos que entender que nós somos criatura do Senhor, e o Senhor ele nos chamou para ser chamado o quê? De filho, não havendo condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu vou te falar as promessas. 2 Coríntios, não é esse time nojento, 2 Coríntios, cidade de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vou dar uma tossida gospel, tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Olha para essa pessoa que está do teu lado, bem nos olhos dela. Não é para ver se está bem pintado, mal pintado ou com remela, não é isso aí. Só olha. Fala assim, eu vou descobrir que você não é desse planeta. Ei, você é um extraterrestre. A minha esposa está até de verde. Igual o Marciano. Não sei porque disse que o Marciano é verde. Esse planeta nem verde é. Marte é verde? Não. Mas diz que é verde, acho que é amarelo. Vermelho. É vermelho? Mudei até a cor de Marte. Os caras estão mudando de forma que é verde. Irmãos, preste atenção no que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre a nossa habitação aonde? Celestial. Fala o teu habitação celestial. E aí eu vou ler alguns versículos aqui para você. Vamos lá no 16. E diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Fala para o teu irmão, já vi que você não ama. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se surgirão, e surgirão coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e não nos confiou na mensagem da reconciliação. Portanto, somos o quê? Embaixadores. Fala, teu irmão, você é embaixador. Fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus nos tornou pecado por nós, e aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando Deus fala isso, tudo isso, escreve tudo isso, o apóstolo Paulo, com a bênção de Deus, com a bênção do Pai, ele está dizendo assim: ei, o meu povo que confessa a Cristo não pertence mais a essa terra. Vou repetir, amém? Quando eu confesso Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador, eu não pertenço mais a essa terra. Amém. Porque o teu passaporte foi carimbado com o sangue do Cordeiro. Aleluia. E aí, meu irmão, se você confessou Jesus, ou tu toma vergonha na cara e se transforma de verdade, ou não vai ter a segunda chamada para ti. Eu conheci um árabe ortodoxo no sábado, e o cara é mais crente que muito crente. O ortodoxo, meu irmão, ele não crê que Jesus, ele crê até em moça que Jesus
mas ele não crê que Maria era uma virgem. Mas eu conversando com o cara, falei, meu Deus, o cara é muito crente me falando. E como ele falou para mim, pastor, eu não sou árabe, eu sou libanês mesmo. Ele falou, só que eu nunca frequentei a igreja muçulmana, eu sou ortodoxo. Estava aqui na igreja amanhã. E ele falou assim, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu sei o preço que ele pagou. Fala com o irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu tenho mais 7 irmãos. Um dia eu quero trazer os 7 aqui. Quantos estão entendendo? Porque nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque eu preciso entender que o passado não pode ter mais legalidade sobre a minha vida. Eu quero ler o versículo de 1 aqui para vocês. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício e uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos e não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e não angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Fala para o teu irmão, você é um ser celestial. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém. Então em Isaías 43, versículo de número 18, diz o seguinte: não vos lembreis dos acontecimentos passados, e nem considereis os fatos antigos. Fala para o teu irmão, ô museu, deixa de viver de passado. Porque quando eu trago o passado para a minha vida, eu trago meus pecados junto comigo. E aí eu fico amarrado espiritualmente falando. Seja um namorado antigo, seja uma namorada, seja um mau relacionamento, seja lá o que for. Eu preciso entender que essas coisas não fazem mais parte da minha vida. Pastor, mas essas coisas eram fortes ainda na minha vida. Forte é fumo de rolo, meu. Rolo, sabe o que é fumo de rolo? Não existe lá no país dela fumo de rolo. É outro fumo que eu Pergunta para Deus, quem suava fumo de rolo? Cadê isso, Manuel? Isso era verdade. E quem fumava fumo de rolo, depois ele fazia assim, ó. Não sei porquê. Acho que ela estava com fumo. Irmãos, que diz? Não vos lembreis dos acontecimentos passados e nem considereis os fatos antigos. Fala para o teu irmão, antiguidade não faz mais parte da tua vida. Esse é o primeiro elo da corrente que você está jogando fora, irmão. Isaías 43, 19 também diz assim: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Fala para o teu irmão, não percebeu ainda, Diogo? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 65, 17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, e jamais virão à sua mente. Aleluia. Tu entende o que é isso, meu irmão? Isso são para as pessoas que querem a mente de Cristo. Vou ler novamente, está escrito aí ou não? Vou ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Irmão, se você está vivendo coisas do teu passado ainda na tua vida, é porque você precisa aceitar Jesus de novo. Pastor, mas é mais forte do que eu. Então você não conhece a mensagem da cruz. Pastor, são coisas que me levam a ter esse tipo de comportamento. Meu irmão, vai se converter. Passa na corrente do Sal Grosso. A igreja do vizinho aqui tem. Vai lá, passa na bola. Vai, passa por tudo isso. Passa descalço para botar teu pé todinho. Ah, pastor, mas eu não arrumo namorado. Passa onde tem um coração lá, no seu nome. Passa lá no coração. Ouve lá, aí eu tive risco. Não tem problema, não tem. Depois tu vem pra cá e eu vou te dar uma surra de chofar. Preciso fazer uma meditação contigo. Mas se coisas do passado ainda estão contaminando a minha mente, eu estou com um problema muito sério, irmão. Eu não conheço o Deus que eu digo que é vivo. Eu não conheço Cristo. Eu nunca tive um encontro. Como dizem os nossos amigos assembleanos, eu nunca senti um arrepio, meu irmão. Nunca senti. Eu sou um membro de banco. E não é um banqueiro. É um membro de banco. Não tem mudança. Não tem transformação. Não tem. E Ezequiel 36, 26. A igreja fica de pé em nome de Jesus. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Vamos repetir de novo? E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo. Por quê? Esse espírito que nós temos, ele é um espírito de porco muitas vezes. É um espírito maldoso. E é por isso que tem crente que parece que se manifesta. Parece não, eu tenho certeza. Tem crente, irmãos, que eu passo na rua e eu vejo todo contente. Dando risada. Quando vem para a igreja, ele pede um demônio. Ele entra na igreja assim, ó. Olha o Senhor, irmão. Eu falo, como que a pessoa na rua, ela estava alegre, e quando entra na casa de Deus, ela está rabugenta? Quantos estão entendendo? Se aqui é um lugar de alegria, porque o Senhor diz que tirou aquele coração e colocou um coração novo. Fala para o teu irmão. Livrando-se das correntes. Aquele filme Fantasma, o Fantasma da Ópera, né? Ele arrastava uma corrente, né? Às vezes você não vê mais a corrente, mas ela está contigo. Às vezes você acha que a tua vida está normal como um servo de Deus, como uma serva de Deus, mas a tua vida permanece do mesmo jeito. Eu digo que ser crente, irmão, eu não tenho cara de crente. Uma vez uma moça foi no meu escritório. O senhor é pastor? Eu falei, sou. O senhor é pastor? Eu sou. Não, o senhor é pastor? Eu sou. Mas desse jeito, vai ver. Eu estava aqui, estou reclamando, não posso falar?
Então não vá, meu irmão. E que igreja você é? Não vou dar igreja à minha igreja. Não quero que você vá na minha igreja. Você crê que tem que ser doido, meu irmão. Você crê que pode ser normal. E normal o mundo está cheio. Chamado, meu irmão. Isso é normal. Assim, qual o teu vai estar doido? Isso aí, aleluia. Mas não vou ficar louco. Louco por Cristo. Aleluia. Irmãos, quando eu vou evangelizar alguém, eu não falo um versículo. Não falo nada. Não falo nem da Bíblia muitas vezes. Mas falo do amor de Deus. Tem crente que é hipócrita. Vai pregar, lança 50 versículos na pregação. Vai falando para mim, vive. 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 Não, fala isso aí, capítulo 35. Não, aí, Mateus, não diz nada. Não importa. O que está no meu coração. Isso é importante. A mudança na tua atitude, o jeito que você agir, isso não importa. Quantos estão entendendo? Eu fui pregar numa igreja umas 3 semanas atrás, eu fiz um desafio para a igreja. Eu não vou fazer esse desafio para você. Eu fiz um desafio na igreja, eu fui pregar para casais. Eu falei, irmãos, as mulheres, eu vou fazer o inverso. Quantas mulheres não gostam de receber flores aqui? Levanta as mãos. Não gostam de receber flores. Não gostam? É meio normal. Só é uma moça, a minha filha também não gosta. Tem mais alguém? Tem uma a Nana, que é a pessoa que levanta a mão. Não gosta de receber flores? Não gosta, por quê? Tem medo de morrer? Não gosta de flores? É meio normal. Mas eu fiz um desafio para a igreja. Falei, irmãos, homens, os homens, dá um vaso para a tua esposa de flores. E os caras levaram a sério. Se você entrar lá no Face, você vai ver que várias pessoas começaram a colocar lá, pastor Esquerda, meu marido nunca tinha me dado dinheiro. Porque é algo. Me perdoa essas irmãs que não gostam de flores. Tá? Não é muito normal. Talvez goste de joia, goste de um sapato, goste de dinheiro, sei lá. Mas mesmo dessas irmãs, eu duvido. Se o marido não chegar de manhã cedo para ela com uma flor e dar nas mãos dela, apesar de ter algumas que vai falar assim, sai conhecido não, vai. Ela não se comoveu. Por que eu estou falando isso? Não é um momento, mas um dia eu gostaria que essa igreja fizesse um jejum de Facebook. Uma semana. Quantos estão preparados nisso? Diga amém. Amém. Vamos começar amanhã? Amém. Olha a abstinência já batendo aqui. Irmão, vai passar. Ele vai passar. E não precisa escrever o estudo de lucro. Vamos entrar nessa? Amém. Uma semana? Amém. Começando o ano. Pastor, posso começar?
começar lá depois, antes da meia-noite, depois. Um pouquinho mais baixinho. Eu não sei porque eu estou falando isso, eu não sei. E quem quiser bolar uma frase para a gente colocar, as orações de jejum no Face. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa não vai se contaminar com o que as pessoas estão colocando. Aí que vai chegar no culto de domingo aqui, já vai entrar no mistério. Chega da presença de Deus. Vamos entrar nessa? Amém. Cara, a igreja não é crente, cara. Aleluia. O negócio é uma mistério. E alguns irmãos estão dando. Mas eu estou falando do Face, mas eu estou falando também daquela. WhatsApp. WhatsApp? Começar a se manifestar. Instagram também. Tem outro? Vai ao trabalho para WhatsApp. Trabalho para WhatsApp. O Kut morreu. O Kut acabou. Você viu, já começaram a se manifestar, irmão. É claro, eu não acredito que alguém trabalhe com o Facebook aqui. WhatsApp. Você trabalha com WhatsApp? Não, trabalha com WhatsApp, tudo bem. Mas eu vou falar uma coisa, você trabalha, mas eu trabalho, quem mais trabalha com WhatsApp? Eu vou lançar uma praga no teu aparelho. Se você usar de uma forma que não é para o trabalho, ele vai dar um tilt. Irmão, é o seguinte: boca de pastor é pior que boca de sogra e banho. Pastor, mas eu comprei o meu tão recente. Quantos querem entrar nesse desafio, irmão? Deus falou que nós vamos começar a mexer em coisas muito grandes. Isso vai ser o início. Aleluia. Santidade. Eu nem falar isso. Mas as pessoas, quando você entrar novamente, sabe o que vão falar? Você subiu do Face. Eu posso ter subido do Face, mas eu apareci para Deus. Aleluia. Os especialistas tem como bloquear isso ou não? Eu não sei. Tem? Eu vou bloquear o meu já. Desativa a conta. Depois alguém me ensina que eu vou bloquear. Desativa a conta. Desativa a conta. E depois que tu sabe reativar no mês, vou desativar. Pastor, mas por que essas loucuras? Sabe, pode ter como falar assim, essa igreja não pode ser normal. Não pode ser normal. Isso aí. Aleluia. Pastor, que coisa de louco. Eu sei por que eu estou falando essas coisas. Mas não sabe. O que eu preciso entender que são elos dessa corrente que vão ser quebradas nas nossas vidas. Você já pensou aqueles fofoqueiros de plantão? Como é que vão ficar? Cadê ela? Cadê ele? Sumiu! Me bloqueou. Me bloqueou. Me bloqueou! Cadê essas pessoas? Aí você vai falar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. As coisas já se passaram. E Espírito se fez novo na minha vida. Irmãos, fala teu irmão. Vai ser difícil. Olha para a cara dele, vai ser difícil. Mas tu vai conseguir. Mas vai conseguir. Até que não tinha conta, vai querer voltar. Quantos estão entendendo? Amém. É que tu curva a tua cabeça. Deus me falou
falando muito comigo sobre pecado, irmãos. Porque a gente acha uma vida normal, uma vida de pecado. E o Senhor te comprou, tem um alto preço, você não é qualquer um, você não é qualquer um. Você foi comprado por dinheiro, por valores. Você foi comprado pelo sangue inocente, irmãos. E aí nós temos que começar a nos valorizar. E quando eu me valorizo espiritualmente, o Senhor vai começar a derramar sobre a minha vida as coisas materiais que eu preciso. Seja no teu relacionamento, marido e mulher, noivo e noiva, ou até namorado e namorado. Mas aí as coisas na tua vida começam a ficar bem sucedidas. Quantos creem nisso? Diga amém, irmão. Amém. Eu quero que tu curva a tua cabeça. Nós não devemos permitir que a corrente que nos prendia no passado ou nos prende até o presente nos deixe a ficar à mercê desse cativeiro. E eu vejo que tem pessoas aqui que estão vivendo cativeiros. Coisas do passado ainda te prende, te amarra muito. E talvez você fale, mas pastor, eu já esqueci. Não, você não esqueceu. Eu te garanto que você não esqueceu. Se você quiser, eu te trago até algumas revelações sobre a tua vida. Mas existem coisas que precisam ser quebradas na minha vida, na sua vida. E antes de orar pelas pessoas, e eu não vou me demorar nada para orar pelos irmãos. Eu quero saber, segura só um pouco, por favor, aí. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador.